você precisa entender que existe uma trilogia do tempo, né? Qual que é a trilogia do tempo? Passado, presente e futuro. A nossa história é dividida entre passado, presente e futuro. Isso é lógico, mas nós precisamos entender isso de uma forma muito eficiente. Na nossa história, sempre haverá um passado, sempre haverá um presente e sempre haverá um futuro. No nosso casamento, sempre haverá um passado, sempre haverá um presente, sempre haverá um futuro. Na criação dos filhos, passado, presente, futuro. Financeiramente, passado, presente, futuro. Essa é a trilogia do tempo. Tudo que está no Cronos, que é o nosso tempo natural, está debaixo dessa trilogia. Passado, presente e futuro. Só que existe uma coisa que Deus criou e que não é refém dessa trilogia. O seu cérebro. O seu cérebro, ele é atemporal. O que significa isso? Significa que para o seu cérebro, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Por isso que existem situações chamadas depressão e ansiedade. Porque o que é a ansiedade? É a má gestão do futuro. A nossa história, ela tem passado, ela tem presente, ela tem futuro, mas para o cérebro, tudo é agora. Então, quando você pensa demais naquilo que você tem para fazer amanhã, naquilo que você tem que fazer daqui a pouquinho depois desse café, daquilo que você tem que fazer durante essa semana, para você, no seu raciocínio lógico, você sabe que é para amanhã, ou é para daqui de 1 hora, ou é para daqui 3 dias. O seu cérebro não sabe. Quando você está preocupado com algo, racionalmente você sabe que aquilo é futuro, mas para o seu cérebro essa preocupação é de um problema que está acontecendo no momento. Por isso que vem a ansiedade, porque a ansiedade é a antecipação do futuro, é você se preocupar racionalmente com o futuro, que para o seu cérebro, na verdade, é o presente. Por que você tem ansiedade e aí os seus nervos se contorcem, você tem esse gatilho de crise de pânico e tantas outras coisas? Porque o seu cérebro não consegue lidar com essa má gestão do seu futuro, porque racionalmente não está acontecendo nada, mas para o seu cérebro está. É a mesma coisa que real e imaginativo. O seu cérebro não sabe o que é real, o que é imaginativo, o que é um pensamento, do que é uma realidade, do que é um sonho, do que é algo real. Por isso que quando você sonha, por exemplo, e tem pesadelo, você acorda assustado. Por quê? Porque para o seu cérebro aquilo era real. Então você acorda suado, cansado, fadigado. Por quê? Porque enquanto você estava sonhando, o seu cérebro estava reagindo e liberando químicas para o seu corpo para resolver aquela situação. Porque ele não sabe que era um sonho. Por isso que quando você fica pensando no futuro, o seu cérebro ele não consegue lidar com aquilo e ele vai jogando para fora tensões no seu corpo. Por quê? Porque ele está preparando você para uma ação. Agora, como você não age, essa energia precisa ser jogada para algum lugar. Aí ela vai para o seu nervo, ela vai para o seu pulmão, ela vai para o seu coração, e aí você entra em crise. Porque você está preocupando com algo que não existe, mas o seu cérebro está tratando isso como real, como presente. Isso é ansiedade. E o que é a depressão? É você lembrar de algo, mas o seu cérebro não sabe o que é uma lembrança. Então, quando você fica remoendo o seu passado, na verdade você está vivendo ele de novo, porque para o seu cérebro é agora. Por isso que quando você sente o cheiro de uma comida e ela te leva lá, não sei na onde, é como se você estivesse lá. Já passou por isso? Por que é como você estivesse lá? Porque, na verdade, para o seu cérebro, você está lá. Porque ele não sabe que é uma lembrança. Quando você olha para alguma coisa e você lembra de alguém, para o seu cérebro não é uma lembrança, é real. Por isso que o sentimento vem à tona. Seja sentimento de amor, de paixão, de saudade, de perda, de qualquer coisa. Quando você vê a foto de alguém que você perdeu, você sente aquela pessoa, você sente aquela dor, você sente aquela perda. Por quê? Porque para o seu cérebro é real. Por que nós precisamos gerir as nossas emoções cerebrais? Porque você vai viver em crise.
Porque imagine, você fica lembrando de uma perda que você sofreu lá em 2010. Nós estamos em 2024, passaram-se 14 anos, mas quando você lembra naquilo e fica pensando naquilo, remoendo naquilo, é como que você voltasse lá e começasse a viver aquilo tudo de novo. Agora, como que você vai viver a vida abundante se você está preso há 14 anos atrás? Se você fica trazendo essa desgraça para sua vida. Ressentimento é uma coisa muito louca, porque é justamente isso, é ressentir algo. Sentir de novo, reviver o que estava morto, porque o seu cérebro não sabe que é passado. Aí você entra em depressão. Por quê? Porque é uma carga emocional negativa, que você já passou por ela, aí o seu cérebro produz ela de novo. Como é só uma lembrança, daqui a pouquinho você vai fazer outra coisa e esquece. Mas o seu cérebro não esqueceu. Ele gerou um acúmulo negativo e ele não sabe o que fazer. Então o que ele vai fazer? Da mesma forma, ele vai jogar pro seu corpo. Aí você vai ficar sem fome, vontade de ficar no quarto, vontade de chorar, aí vai entrar pro seu coração, vai entrar pro seu pulmão, vai entrar para um órgão seu e vai criar um câncer, vai criar uma doença. Por quê? Porque aquela energia acumulada de forma negativa não foi dispersada. Ela ficou acumulada. O que é uma depressão? É o declínio, caindo sobre pressão. Então você gerou uma pressão negativa emocional, saudade, perda e tudo mais. Só que é só uma lembrança, não é real. Mas o cérebro trabalhou como se fosse. Agora ele tem uma carga negativa que ele não sabe o que fazer. Ele vai jogar para cima de você. E aí isso vai se manifestar em forma de depressão, em forma de doenças, que é o que nós chamamos de doenças psicossomáticas. São doenças emocionais. Por quê? Porque você está gerindo mal as suas emoções, está gerindo mal a atemporalidade do seu cérebro. Por que você precisa ressignificar o seu passado? Por que você precisa romper com o seu passado? Para você parar de criar doenças no seu corpo, para você parar de gerir mal as suas emoções, para você parar de colocar o seu cérebro para trabalhar em momentos desnecessários, em coisas que não vão produzir nada para o seu futuro.